Bom dia, pessoal! Bom dia, Gabriel! Bom dia, Elaine. Bom dia, pessoal. Olha aí, a gente começando mais um ano de lives, né? Mais um ano, fevereiro, né? A gente queria ter começado lá em janeiro já, mas aí férias, né? Todo mundo ainda naquela vibe de descanso. E aí, dia 21 é nossa estreia, aquele 21 de fevereiro, né? Nossa estreia oficial com a nossa programação de lives, de conteúdo aqui no nosso YouTube, pelo programa Impulso. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Isso aí. Começo de ano a gente vai pegando, né, aos poucos ali o ritmo. E acho que a gente está num momento muito bom, né, agora para começar de verdade, com força, né, a falar aí sobre o terceiro setor, sobre o trabalho das nossas ONGs. E aí começar as lives já com um tema bem especial, por assim dizer. Isso aí. Muito bom. Quero pedir de primeiro, antes de tudo, pedir desculpa para vocês pela essa minha voz meio gripada. Estou com a minha rinite atacada. Quem aí é do bonde da rinite, do bonde do avames no nariz, vai me entender que às vezes a gente não escolhe o dia para ter um ataque, uma rinite alérgica atacada. Gostaria de estar com a voz mais bonita para vocês merecem, mas hoje estamos aqui com esse nariz entupidinho, né, Gabriel? O Gabriel também está com o ouvido meio tampado, né? Então, mas estamos aqui, firmes e fortes, porque a gente tem esse compromisso com vocês de levar esses conteúdos, né? De qualidade, né? E de muita e com muito carinho, né, para as organizações que são parceiras aqui. Olha lá, Débora Rocha, sou desse bonde, super te entendo. Então, temos aí mais pessoas do bonde do Avames passando por aqui. E vamos que vamos, né? Mas antes de começar, Gabriel, né, eu acho que eu quero me apresentar. Tem muita gente aqui nova ainda, né, que não conhece o programa Impulso, não nos conhece. Então, eu sou a Elaine, eu sou gestora do programa Impulso. Fico aqui em Foz do Iguaçu, depois o Gabriel vai falar um pouquinho dele também. Mas quero falar do programa Impulso para vocês, né? O programa Impulso ele é uma iniciativa do Grupo Paranaense de Comunicação, do Jair Pecom, e a gente tem como principal objetivo fortalecer o terceiro setor. E a gente faz isso por meio dessas lives, a gente tem uma jornada de comunicação com estratégia, a gente divulga gratuitamente as organizações nos veículos de comunicação aqui do nosso grupo, né? Que fazem parte aí a emissora RPC, que é uma afiliada da Rede Globo aqui no Paraná, o Jornal Tribuna, em Curitiba, o Jornal Gazeta do Povo, que hoje é um dos jornais mais lidos do Brasil, né, Gabriel? Rádios, a Mundo Livre 98. Então, a gente dá visibilidade gratuita para essas organizações que são parceiras aqui do programa. Fazemos conexões com voluntários para atividades profissionais, né? Então, aquela criação de um site novo, uma logomarca, ajuda no planejamento estratégico, né? Então, tudo que envolver ali um voluntariado profissional, a gente também faz essa conexão, que é muito importante. Que mais? E aí a gente tem uma novidade que a gente vai falar no finalzinho dessa live também. Alguns conteúdos são abertos, né, para qualquer organização do Brasil, como esse que vocês estão assistindo agora, né, que são as lives, mas tem muita coisa que a gente dá exclusividade para quem é cadastrado no programa Impulso. E esse cadastro é gratuito, né, Gabriel? A gente não cobra nada para fazer o que a gente faz, né? Somos mantidas por esse grupo, mas a gente pede um cadastro simples para a organização, que eu vou pedir para o Gabriel colocar aqui no nosso chat já esse link para cadastro, porque se você ainda não tem cadastro com a gente, enquanto a gente está fazendo as boas-vindas aqui, né, dando essa situada com vocês, já aproveito para fazer, porque ele vai garantir, inclusive, que se você ganhar, né, o ingresso ali para o FIF, que essa live é patrocinada oficialmente pela Rede Filantropia, a gente vai sortear ali um evento, vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois, né, desse evento. Se a sua organização não tiver cadastrada com a gente, não leva o ingresso para o FIF, tá? Então, já garante que você tem, né, esse critério sendo atendido e também para se beneficiar de todas essas outras, esses produtos e serviços que a gente está sempre buscando, né, lançar aí para atender o terceiro setor. Então, esqueci de alguma coisa, Gabriel? Não, mas eu ia falar, Elaine, muito bom que você puxou esse assunto de a gente se apresentar, né, e falar do Impulso, porque fui dando uma olhadinha nos comentários, né, e tem muitos nomes conhecidos, uma galera que a gente sempre vê nas lives, mas tem um pessoal novo realmente. Vi agora há pouco o pessoal, acho que do Arte e Terra, dizendo que é a primeira vez deles com o programa Impulso, olha aí. Estão entrando já na primeira live do ano, então sejam bem-vindos. Para quem também está conhecendo aí a primeira vez, é muito legal ver vocês aqui com a gente. Vou pegar alguns de Elaine para também falar quem que sou eu.
Eu sou o Gabriel, eu trabalho junto com a Elaine aqui no programa Impulso. A Elaine está em Foz do Iguaçu e eu estou em Curitiba. E assim a gente divide o nosso trabalho aqui, né, para poder apoiar vocês. O pessoal lá da ONG Mayday é a primeira vez. Eu sei que o Diego do Espaço Gypsy eu vi agora há pouco também, então tem toda uma galera nova participando. E eu só queria aproveitar para reforçar o que a Elaine falou, né? Todo o nosso trabalho que vocês estão vendo aqui, ele é feito com muito carinho para vocês, né? Tem algumas coisas exclusivas, algumas coisas que são abertas, como essas lives, fica até um recadinho aí, né? Se vocês gostarem do conteúdo que vocês estão vendo aqui, ou de alguma outra live no nosso YouTube, por que não compartilhar com alguém querido, com alguma outra ONG que vocês conhecem? Manda o link da live e fala, olha que conteúdo legal, vocês vão gostar também. Aproveita e divulga, que eu sei que vai ser bem interessante, tá? E olha, pessoal, eu estou bem animado para a nossa conversa de hoje. Não, é muito legal, é um conteúdo que a gente sempre ouve, né? Sempre tem pedidos sobre esse tema, que afinal, captação de recursos é o que move, né? Basicamente o terceiro setor. Então, a gente vai falar de projetos incentivados, mas ao longo do ano, né, Gabriel, a gente já tem uma agenda de lives que na sequência a gente vai divulgar para vocês também. A gente vai falar de captação internacional, de gestão ágil, que foi algo que surgiu aqui também, né? Que o pessoal tem nos procurado para trabalhar a gestão ágil no terceiro setor. Vamos falar de comunicação de causas, né? O uso do LinkedIn para captar recursos e estreitar o relacionamento. E, ó, relacionamento, eu acho que vai ser a palavra da vez dessa live de hoje. Michel está nos bastidores nos ouvindo e eu acho que ele vai concordar comigo. Então, a gente vai falar bastante com vocês sobre esses temas e que eu tenho certeza que insights, coisas boas podem vir aí a partir desse conhecimento todo que a gente está entregando para vocês. Mas, né, Gabriel, como a gente gosta já de... Até nos estendemos um pouquinho mais do que o combinado aqui. Vamos colocar o Michel aqui na telinha para a gente já começar nossa live de hoje? Eu ia só, Elaine, aproveitar já esse minutinho aqui, para você comentou sobre o sorteio do FIF, né? O pessoal deve estar se perguntando, né? Ok, mas como que eu vou participar? Tem um pedido bem especial. Esse QR Code aqui no topo da tela, ele vai levar para a lista de presença dessa live. Daqui a pouquinho eu vou também colocar aqui no chat, né, o link para vocês acessarem. Assina a lista de presença, garante o teu nome certinho, que no final da live a gente vai pegar todas as pessoas que se inscreveram e fazer o sorteio, tá? Então não vamos perder essa oportunidade. Isso aí. Vamos Michel, lá. Bom dia. Bom dia, Michel. Não estamos te ouvindo. Bom dia! Bom dia! Agora sim! Direto de São Paulo. Olha aí, ó. Brasil. Cada um num cantinho desse Brasil aqui, com muita gente aí também de outros estados, fazendo uma live de abrangência nacional. Muito bom. Eu vi aí, pessoal, Londrina. Mês que vem estarei em Maringá, no Giro Filantropia. Opa! A gente está ajudando lá no apoio também. E acho que é legal a gente começar a falar do Giro antes. Quer dizer, Michel, primeiro se apresente, né? Porque tem muita gente que já te conhece. Quando a gente mandou aí o link, né? E falando que era ser você, teve muita gente que veio porque é seu fã, né? Não vou negar. Eu adoro escutar o Michel, então conte comigo. Mas aí, se apresente para o pessoal. Vamos lá. Acabei de ver o nome da Nádia, lá do Rio de Janeiro, da Ásia. É uma das fãs. Eu gosto muito do trabalho, e eu sou fã deles, eu gosto muito do trabalho que eles realizam na periferia das grandes cidades. Quer dizer, é muito difícil você ver esses trabalhos que as diversas organizações trabalham, organizações relativamente pequenas, né, atuando nas periferias, que não ganham muita visibilidade. É bonito ver esse trabalho. Né? É necessário, é muito necessário, né? Realmente para aquelas pessoas que precisam muito do trabalho desse pessoal. Então, eu estou há 22 anos nesse terceiro setor. Antes disso, eu era empresário, sempre fui empresário de vários negócios, várias empresas de vários segmentos, mas há 22 anos eu falei que não fui em primeira consultoria, mas uma consultoria especializada no apoio, na busca, no planejamento da busca de recursos para o terceiro setor. Então, é isso que a gente tem feito há 22 anos, mais de 300 organizações que a gente atuou, conhecemos, né, pelo Brasil afora, muitos alunos também, diversos cursos, adoro
poder fazer essa conversa que a gente faz hoje, diversos temas, incentivos fiscais é um dos temas que a gente mais faz, mas temos outras palestras, escrita de projeto, recursos livres, grandes doadores, etc, etc, etc. Então, telemarketing, né? Telemarketing menos, não é minha especialidade, conheço pouco, tem gente que conhece mais. Mas vamos estar também no FIF, em Curitiba, em abril, né? Então, que eu acho que é um grande evento que reúne os gestores dessas organizações, mais de 1.000 pessoas. Tem também o Festival de Captação em São Paulo, em junho, né? Então, é por aí que a gente tem conversado com as pessoas, com as organizações, mostrado o caminho do planejamento, da persistência, não achar que vai apertar um botão e vai resolver. Tem que ter esse investimento de tempo, dedicação, e que as coisas acontecem. E muita comunicação. Legal. Michel, você falou ali do FIFA, acho que é bacana a gente começar, né? Porque o Michel, essa live em especial, ela está sendo, como eu disse, patrocinada, vamos dizer assim, né? Em parceria com a Rede Filantropia, né? O Michel é parceiro também da rede. E o fórum, até peguei aqui o site, né? De 8 a 11 de abril, vai acontecer em Curitiba, Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, né? O programa Impulso, ele é o parceiro oficial da parte de comunicação, então a gente aí está ajudando, né, a chegar mais longe também esse evento. E aí, por isso, né, hoje essa live no final a gente vai fazer o sorteio, então, de quem está presente ao vivo aqui com a gente para prestigiar e entregar o ingresso para essa pessoa, para essa organização estar com a gente lá em Curitiba em abril. Então, o Michel veio aí a convite da Thaís, né, do pessoal lá da Rede Filantropia, né, queremos divulgar um pouco mais também sobre o evento, mas trazer um dos conteúdos, né, que é captação de recursos, e a gente vai falar de muitas outras coisas por lá, mas captação de recursos vai ser um tema com certeza presente, né, Michel? Você vai palestrar lá também esse ano? Estaremos lá. É isso aí. Então, já fica também um gostinho aí da palestra do Michel. E bora lá, Michel, agora é com você, então. Vamos deixar esse palco aí para você passar todo o seu conhecimento para essa galera. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar hoje especificamente sobre incentivos fiscais federais, porque temos gente do Brasil todo. Se a gente for falar de incentivos locais, aí não dá para todo mundo. Não dá, né? Existem incentivos estaduais e municipais. Hoje vamos falar dos 7 federais. Vamos fazer um overview desses 7 incentivos federais. Show. Legal. Você tem uma apresentação, Michel? A gente acabou não testando aqui. Você consegue subir ali a apresentação, só para a gente ver se está certinho? Agora, eu já pus em PDF, porque eu já sei que... Veja se estão aparecendo. Estão vendo? Aqui está aparecendo. Boa. Certo? Certinho. Então, a gente vai deixar você aqui, então, Michel. Daqui a pouco a gente volta, tá? Perfeito. Então, vamos lá, gente. Né? Vou falar sobre esses 7 incentivos federais. Deixa eu ver. Isso deriva do meu livro. Tem um livro escrito sobre os incentivos fiscais. Ele está um pouquinho velhinho, eu preciso atualizar, mas a lógica do livro continua. Quase todas as leis são as mesmas. Tem instruções normativas atualizadas, mas quem quiser consegue. Nunca vendi o livro, tem o livro para baixar. Deve ter o link no final, tem o link dos livros para baixar. Eu não estou conseguindo mudar o slide. Se você precisar de ajuda, Michel, eu acho que se você quiser me mandar aqui. Aqui, agora. Acho que agora foi. Foi, né? Aqui. Foi. Tá, então me apresentei aqui. Né? Eu já falei o que eu sou, podemos pular, quem quiser ver mais. E nós temos praticamente 3 grupos de temas. A gente vai dar uma paradinha a cada 15, 20 minutos para abrir mais, para tentar responder perguntas. Então, eu vou falar primeiro sobre esse conceito de incentivos fiscais, depois vamos passar para os tipos que existem e depois vamos falar de como que a gente capta recursos com isso. E
O material vai ser todo disponibilizado, gente. E eu começo falando sobre diferença de imunidade e isenção, gente, não para dar uma aula sobre jurídico, mas é para vocês não usarem nenhuma dessas palavras. Incentivo fiscal não é nem imunidade, nem isenção. Então, não falem, é muito comum, eu vejo. Doe para o nosso projeto porque você vai ter isenção de impostos. Não usem essa frase, é por isso que eu trouxe o tema. Isenção é outra coisa, imunidade é outra coisa. Imunidade está na Constituição Federal, são impostos que as organizações não pagam, isenção é algo que você tem que pedir. Incentivo fiscal é um terceiro grupo. O incentivo fiscal é um estímulo concedido pelo governo para diversas áreas. Né? O incentivo é um dinheiro que o Estado tem direito de receber e fala, eu abro mão. Por isso que o Estado não chama de incentivo, o Estado chama de renúncia fiscal. Mas nós não podemos falar de renúncia fiscal. Nós estamos olhando o outro lado. O Estado fala de renúncia, nós usamos a palavra incentivo. É a mesma coisa visto pelo outro lado, mas não é isenção. Não vai ter economia de impostos por parte das empresas e das pessoas. Simplesmente o Estado abre mão de um dinheiro e esse dinheiro que o Estado abre mão, ou as pessoas e as empresas direcionam para uma causa, para uma área, quer seja social, cultural. O governo faz a mesma coisa com as indústrias que estão em Manaus, né, que é um incentivo econômico. Então, incentivo é diferente de imunidade. Isso é o que eu queria primeiro falar. E é uma coisa de todo mundo, da sociedade como um todo, se ajudar, promove a cultura, a criação de uma cultura da participação cidadã, cada um aporta um pouco, e né, tem, como eu falei, tem leis nas 3 esferas, em todas as esferas. Né? E da onde vêm os recursos de vocês? Né? A gente estava ao vivo, o pessoal, vem o dinheiro daqui, dali, governo, pessoas, empresas, a gente faz evento, a gente faz no Paraná, tem a nota fiscal Paraná, tem a nota fiscal paulista, tem venda de produtos, serviços, etc, etc, etc. Mas aqui, só para vocês verem, só para a gente entender do que nós estamos falando de um mercado de provavelmente perto de 60 bilhões de reais por ano. E aqui não tem venda de serviço e venda de produto, aqui é só de doações e convênio. Então, as pessoas físicas, temos pesquisa por volta de 13 bi, governo federal que realmente transfere, que chega na ponta 7,7, governos estaduais 14, grandes institutos e grandes empresas 5 bi, e o tema de hoje, que é incentivos fiscais, 8 bi, 8,1. Esse dado é de 2023, 2024, nós devemos ter passado de 9 bi, mas ainda não temos os dados compilados, dos quais 1 bi são estaduais, o resto tudo é federal. E é por isso que a gente foca no federal hoje. E temos as pequenas e médias empresas, uma pesquisa bastante antiga da professora Peliano, nós estamos atualizando pela inflação algo perto de 9 bi. É um dado mais não tão exato, e quem prefere ver em gráfico vai ver que o governo representa o governo está envolvido em metade desse dinheiro, desses 60 bi. 30 bi vem de governo federal, estadual ou por meio de incentivo. Né? E a outra metade praticamente dividido entre empresas e pessoas. Tá? Então, é mais ou menos esse é o mercado da captação de recursos. A gente tem aqui um mapa com 55 estratégias. Estou escrevendo, vou distribuir um mapa novo lá no FIF. Estamos chegando a quase 67 táticas diferentes. E estamos remodelando aqui o gráfico para vocês entenderem melhor as diversas formas que existem da busca de recursos. Né? E não é para vocês fazerem tudo, gente. O que a gente vai recomendar é que vocês planejem, né, o que devem fazer, o que tem a ver com vocês, com a cara de vocês. Né? Então, saibam que existem muitas formas de buscar recursos. Mas o nosso foco,
vai ser incentivos fiscais. A gente divide essas 55 ou 67 táticas em 16 estratégias, 13 estratégias principais, por projeto, apoiadores de causas e geração de renda, e hoje nós vamos focar no por projeto com incentivos fiscais. Né? E quais são esses incentivos fiscais? De novo, temos um novo sobre reciclagem, temos o mais antigo, que é o da cultura, temos o do esporte, criança, adolescente, idoso, 2% e saúde. Então, vamos ver como que é. Então, para quem ainda não está familiarizado com incentivo fiscal, eu tenho esse gráfico só para a gente entender o que é isso. Né? O incentivo fiscal não é fonte. Qual é a fonte? Não é fonte, porque é uma estratégia. Junta tudo, junta governo, junta pessoa física, junta jurídica, junta organização. É uma mistura, não é fonte, é uma estratégia de busca de recursos. E o proponente, as organizações, elas praticamente ficam com o trabalho mais pesado, elas têm que fazer o credenciamento junto ao Ministério ou Conselho, dependendo da lei, escreve o projeto, envia o projeto, depois o projeto é aprovado, capta recursos, executa e presta contas. Os ministérios e conselhos aprovam os projetos, acompanham a execução e aprovam a prestação de contas. E as empresas e pessoas fazem doação, fazem patrocínio e fazem a dedução do imposto devido. Não é dedução, não tem um ganho de impostos. Deduz do imposto devido para o governo e destina para o projeto em si, projeto desejado. E, como eu falei, né, 3 esferas, federais, estadual, municipal, começando de baixo para cima, os municipais têm a ver com os impostos do ISS e IPTU, os estaduais com o ICMS, e esses dois estão em processo de mudança, de fusão, né? Vai ter novo, e a gente vai ver como vai ficar. E depois o foco nosso hoje, os federais, que é baseado no imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, as pessoas físicas apenas aquelas empresas que são tributadas pelo lucro real, e as pessoas físicas, aquelas que utilizam o modelo completo da declaração. É um limitante, mas tem bastante gente fazendo as duas coisas. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho, né, quanto que a empresa pode aportar, ela chega até 10% do imposto de renda devido. Né? Como que ela pode pegar 10% direto? Não, ela está limitado. Cada lei tem sua especificidade. Então, para a cultura, essa empresa pode colocar até 4% do imposto de renda devido. Se ela quiser usar o audiovisual, o limite do audiovisual é 3%, mais 1% para a cultura ou 4% direto para a cultura. O esporte, há 2 anos, teve a grande mudança, saiu de 1% para 2%. Criança e adolescente, 1%, idoso, 1%. Saúde, 2%, sendo oncologia, 1%, PCD, 1%, total de 10%. Tá? E se você promover a inclusão por meio do esporte, vulnerabilidade social, esse esporte pode também chegar a 4%, mas aí ele vai competir com cultura. Não é que vai chegar, não vai poder chegar a 12%. Não, eu quero investir mais em esporte. Posso, mas aí eu tenho que tirar de cultura. O máximo é 10%. A mesma coisa agora com o novo imposto da reciclagem. Ah, não, eu quero investir com um projeto de reciclagem. Ok, mas aí você vai ter que diminuir ou do esporte ou da cultura. Não vai poder chegar a mais a 11%. Né? Pode usar 1% nesse novo incentivo, já está regulamentado. Aqui, eu já vou mostrar aqui como que faz para participar desse incentivo. Mas não é mais um. Se eu usar a reciclagem, a empresa vai ter que diminuir. Estamos falando aí de um mercado por volta de 11, 12 bi de reais, e as empresas estão aportando 7. Tem 4 bi voando, 4, 5 bi que as empresas... E a gente vai falar como que a gente acha essas empresas onde a gente vai. Já para a pessoa física, estamos falando de um total de 9% do imposto de renda devido, 6% entre cultura, esporte, criança e idoso. Posso colocar 2, 2, 1 e 1, tudo em cultura, tudo em criança e adolescente, 6%, mas também, como última mudança da lei do esporte,
Se eu colocar o esporte dentre esses projetos, eu posso chegar até 7%. Né? Então, eu posso pôr 6% para a cultura e 1% para o esporte. Posso colocar 7% em esporte. Posso pôr 6% em criança, mais 1% para esporte. Não posso pôr 7% em criança. Né? É isso que mata. São tantas leis e tantos detalhes que realmente confundem. Né? Nós somos muito favoráveis a uma lei única, igual para todo mundo, mas não é assim que os nossos deputados e senadores, por enquanto, ainda estão pensando. E a pessoa física ainda pode acrescentar mais 2% para a saúde, 1% para projetos com câncer e 1% para pessoas, para PCDs. Total, vai chegar a 9%. Aqui o mercado é monstruoso e nós estamos tocando muito pouco. Né? Estamos falando de 12 bi disponível, dos quais a gente consegue captar apenas 500 milhões de reais. Infelizmente, é bastante complexo a busca de recursos. Por que isso? A pessoa física fica louca, tem que ter 8 leis, eu não entendo, o contador não tem tempo para explicar, também não sabe, e a pessoa prefere não doar. A pessoa física vai doar melhor e mais quando a gente tiver um único incentivo simples e fácil junto na declaração de imposto de renda. Estamos trabalhando para isso, tá, gente? Principalmente com a mudança das leis. Estamos bastante avançados nisso com os deputados e senadores para ter uma lei única para a pessoa física, pelo menos para a pessoa física. Deixa a pessoa jurídica, ok, mas a pessoa física a gente está tentando. Quem sabe? Sonho, meu sonho. Muito bem. Aqui, né? Isso, quem quiser um gráfico mais bonitinho do que o meu, esse foi feito por um aí de Santa Catarina, uma associação, uma consultoria, para vocês verem aí todos os tipos de incentivo, o que pode, o que não pode, etc, etc, etc. Tá? Então, cada um, a lei, etc., os percentuais, os limites, etc. Ok. E aqui um resumo que eu faço das perguntas mais frequentes, também para depois vocês baixarem e verem. Qual é o número da lei? Se precisa cadastro prévio, quando faz o cadastro, se tem época, se não tem época, quando pode, quando abre, quando fecha para mandar projeto, quanto tempo eu tenho para captar, o limite do captador. Cada lei é diferente, é isso que mata, né? Valor máximo do projeto. Tem aqui as perguntas mais comuns que vocês costumam fazer. Então, obrigado, Arlete, mas mais do que a contadora, eu sei, eu não sou contador, mas eu aprendi a explicar isso para os nossos patrocinadores, para os patrocinadores onde nós estamos envolvidos. Assim, eu acho que vale o esforço, e um pouco a gente vai falar aqui, da gente como organização aprender a convencer, porque o contador fica falando numa linguagem contábil e não é o melhor caminho, tá? Então, o melhor caminho realmente a gente aprender a demonstrar para as empresas que o dinheiro não vai sair do bolso deles. Eu vou mostrar um slide que eu acho que pode ajudar vocês. Então é isso, né? E só para vocês entenderem aonde está esse dinheiro, né, nesses 8 bi que eu falei, aqui só o 7 bi federal. Cultura leva quase metade do dinheiro, é a mais antiga, é a que tem maior percentual, 4%. Então, e ano passado passou de 3,5%, mas a gente dos outros não tem os dados. Mas em 2023, cultura levou 3,4 bi, 46%. Um outro incentivo que pouca gente conhece, que eu já vou explicar, é o segundo mais importante, com 20%, quase 1,5 bi. Depois, criança e adolescente, com 800 bi, esporte 760, idoso 480 e saúde com 300. Tem poucos projetos, é bem mais complexo saúde. Total 7,3 bi, sendo que 92% vem com as empresas e 500 milhões, 7%, vem das pessoas. Então,
Newton, depois me manda notícia aqui no privado e eu te conto como que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo isso a partir do MACF, que é o grupo de notas fiscais do grupo de nota fiscal paulista, né? A partir desse grupo, um grupo multidisciplinar, que a gente está acessando os deputados. Sem dúvida, vocês vão acessar todos esses slides. E esse slide aqui eu mostro só para... Gente, eu tenho esses dados dos últimos 15 anos, tá? Eu estou mostrando para vocês os últimos 8. Só para mostrar que incentivos fiscais crescem ano a ano. Não tem crise no Brasil, gente. Em termos de imposto de renda, não tem crise, né? Todo ano a gente tem mais, o governo está captando mais impostos e mais empresas aportam para projetos sociais. Justamente, Fabiane, por causa das ambientalistas, estamos fazendo um incentivo geral para todo mundo. Não vai ser um incentivo para um incentivo para outro. O incentivo vai ser para associações lucrativos, um único. Essa, eu não sei se vão chamar de lei Freller, mas é uma lei que eu escrevi, essa minuta, que é um incentivo único para qualquer organização, qualquer causa. Tá? É isso que nós temos previsto. E para a gente poder aumentar aquele percentual de pessoa física, que é muito pouco que a gente capta. E mostrar, então, tem mercado, o mercado é crescente, vale a pena pôr esforço nisso. E aqui o novo incentivo que começou agora, a Lei 14.260, do incentivo da reciclagem. O projeto foi vetado pelo presidente, por isso que demorou, depois o Congresso derrubou, e a lógica é muito parecida da lei da criança e adolescente, do idoso. Pessoas físicas podem aportar até 6% nesse projeto e as pessoas jurídicas 1%. Mas não é mais, tem que tirar do outro, né? Então, para quem quiser saber mais da lei do incentivo à reciclagem, eles fizeram, olha só a data do evento, foi no dia 23 de dezembro do ano passado, um dia antes do Natal, mas vocês conseguem assistir o YouTube, deixo o link aqui para vocês, 2 horas, mostrando como vocês têm que se cadastrar no Ministério do Meio Ambiente, e funciona. É bem legal, bastante gente pode... Não é só para organizações sem fins lucrativos, empresas também podem se cadastrar nesse incentivo. Então, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Então, fica a dica aqui, o link, vocês vão acessar. Acho que todo mundo que se inscreveu vai ter acesso aos slides. E agora eu queria falar desse incentivo que eu acho que pouca gente conhece. Alguém conhece esse incentivo dos 2%? Se alguém quiser falar aqui. Essa é uma lei realmente pouco acessada. Muitas instituições de ensino utilizam esse incentivo. Como é o nome da lei? 2%? Qual? Ela não tem um número da lei. Ela é uma junção hoje de 3 leis, mas basicamente na 13.019, no marco regulatório do terceiro setor. Tá. O pessoal tem apelido lei dos 2%, tá? Mas é apelido, não é nome da lei. Legal, vamos lá. Então, acho que ninguém se manifestou no chat. Ninguém se manifestou. Quando eu faço, às vezes tem uma outra pessoa que conhece. Gente, como eu falei, é uma junção de 3 leis. Ela nasce em 95, no século passado, na 9249, e que foi repaginada pela 13.019, que é o marco regulatório, e a 13.204, que é um complemento do marco regulatório. O que diz essa lei original? As empresas podem doar até o limite, é um limite os 2%, por isso ficou famoso pelos 2%, pega o lucro operacional lá na 9249, a empresa comprou tanto, vendeu tanto, deu lucro de X. Sobre esse valor do lucro, 2% a empresa pode doar direto para as organizações sem projeto, sem nada. Eu deposito direto, doação direta. Também a gente chama de doação direta. Olha, então, não é tão difícil, não.
mostrei, tem 1,5 bi aí de utilizando. Então, a empresa pega esse limite dos 2% do lucro e deposita. Tá? Qual o número da tua conta? Vai lá, deposita. Eu vou mostrar que você tem que fazer um recibo específico. Acabou. Michel, mas é tão simples assim, por que não tem mais gente usando? Porque não é 100%. As empresas ficaram mal acostumadas com a Lei Rouanet. Essa lei anterior, a lei do Rouanet de 91, essa lei de 95. As empresas ficaram, não tem fundo, não tem nada, não tem conta específica, a conta normal da organização, pessoal. Então, doa, mas a empresa não vai abater 100%. Ela vai jogar como despesa operacional, 100% como despesa. Isso dá uma vantagem de 34%. Né? E 66% é doação. Então, vamos dizer que eu fosse uma grande empresa, vou pegar 10 mil reais e vou depositar na casa da criança de Taquarituba, nem sei em que estado fica. Mas vou lá, 10 mil reais, se apareceu 10 mil reais na conta da casa da criança de Taquarituba. A minha empresa, desses 10 mil, 6.600 saiu dos sócios dessa empresa. Do bolso dos sócios. Os sócios vão diminuir o lucro em 6.600. Mas 3.400 o governo reembolsa. Eu deixo de pagar impostos no mês seguinte em 34%. Abate dos impostos no mês seguinte, 34%, 3.400. E é por isso que tem que entender um pouquinho de contabilidade. As empresas, poucas gostam disso, porque tem que pôr a mão no bolso, mas ela serve, por exemplo, para aumentar. Vamos dizer que você já tem uma empresa doando para vocês 5 mil reais por mês. Né? E ela é de lucro real, é só o lucro real. Então, vocês vão falar para ela, gente, eu vou dar agora para vocês esse recibo que eu já vou mostrar, e aí aumenta para 7 mil, porque 2 mil e poucos quem vai pagar é o governo. Você já estava me doando 5 mil reais. Essa é a lógica desse imposto, tá? Eu sei que é difícil. Não precisa... Então, essa lei, a 9249, era só para quem tinha o título de OCIP ou utilidade pública. E é por isso que também muita gente, naquela época, pediu para se qualificar como OCIP. O que fez a 13019? Quando ela acaba com a utilidade pública federal, ela torna esse mesmo incentivo que era restrito a poucas organizações para todo mundo. Então, eu não preciso mais do título de OCIP ou de utilidade pública federal, que nem existe mais. Todo mundo pode acessar com qualquer título, não precisa ter título algum. Eu sei que é complexo, eu sei que demanda, né? E aqui está o recibo, simplesmente nesse onde está aqui azul, era para você colocar o número da utilidade pública federal ou da OCIP. Não precisa. Deixa em branco isso aqui, e é um recibo dizendo que vocês são honestos, gente. Vocês vão dizer que vou receber esse dinheiro e vou aplicar nas causas da nossa organização. Só isso que está escrito no recibo. Tá? É bem legal. Muito bem, criança e adolescente, que tínhamos bastante problemas, principalmente nos estados do Rio de Janeiro para cima, do Brasil. Nós do Sul não tínhamos tanto problemas aqui com essa lei, mas também com esse grupo bastante forte de pessoas que lutam pela advocacy do terceiro setor, eu incluído, nós conseguimos mudar a lei do criança e adolescente, eu vou mostrar aqui, porque alguns lugares o Ministério Público estava proibindo o doador escolher, a empresa doava para o fundo da criança e escolhia para qual projeto queria ir. Em alguns estados, o Ministério Público estava proibindo isso. O que nós fizemos? Em alguns estados, a gente conseguiu mudar as leis dos municípios, mas a solução foi dada na mudança, na inclusão do artigo do 2A e 2B do artigo 260 da lei do ECA, a lei que criou o criança e adolescente. E o que a gente mudou? A gente colocou que os conselhos municipais e estaduais são autônomos e livres para dizer se o doador pode ou não escolher um projeto. A lei do ECA, ela era livre, ela falava que o dinheiro tinha que ser depositado no fundo e que o fundo tinha que distribuir. Como fazer isso? A lei não falava, ela era omissa. E isso começou, no Porto Alegre falou
começou a ver por que as empresas não estavam depositando, e a resposta foi porque a gente não sabe para onde o dinheiro está indo. No momento que Porto Alegre começa a permitir, né, o Municipal de Porto Alegre começa a permitir que as empresas escolham os seus projetos, esse dinheiro aumenta, São Paulo vai atrás, todo mundo vai copiando o modelo, e é por isso que a gente fez essa mudança aqui na lei. Cada conselho tem sua legislação, então é uma lei federal regulamentada em cada município. Como eu falei, só lucro real, então são 150 mil empresas que podem usar essas leis de incentivo, mas elas representam 70% do imposto de renda das pessoas jurídicas, e estamos falando aí de 12 milhões de pessoas que declaram pelo modelo completo, o que é bastante. Depois aqui tem um filminho, para quem quiser saber mais sobre criança e adolescente. Do idoso, é igualzinho, é um fundo só replicado, né? Só que em vez de ser o público-alvo criança e adolescente é idoso, funciona igualzinho, tem um fundo, deposita no fundo. E a grande vantagem é que você pode destinar para esses fundos na época da declaração, né? Lá para o final de abril, final de maio, você pode colocar 3% para o idoso, 3% para criança e adolescente. Os outros incentivos eu tenho que fazer até o último dia útil bancário do ano para aproveitar. É igual recibo de médico. Você vai no médico em dezembro, você aproveita no ano tal. Você vai no ano em janeiro, você vai aproveitar no ano seguinte. A lógica é a mesma. Saúde, tivemos uma atualização da lei, ficamos um ano sem a lei, mas agora ela está valendo até 2026. Mudaram-se os valores mínimos e máximos para, dependendo do projeto, se é de câncer ou se é de PCD. Só pode uma diligência. É bem complexo, é difícil. Não sabemos as datas desse ano ainda. Eu trouxe o cronograma do ano passado só para vocês terem uma noção. Ano passado foi setembro, e sempre é isso. Esses projetos acabam ficando disponíveis só para o final do ano, né, para a gente bater na porta da empresa. A gente tem poucos dias, 10, 15 dias, mas a gente já vai falando com as empresas sabem, elas ficam esperando. Então, quem nunca se cadastrou, quem atua nessa área tem que fazer o cadastro em junho, julho de um ano, e no ano seguinte, lá para setembro, vai poder mandar projeto. Só para vocês terem uma noção. E também a Vale fez um bonito trabalho de explicar a lei, como funciona, como não funciona, e aí fica o link para vocês aprofundarem conhecimento com esse material que existe da Vale. Aqui está cheio de perguntas. A gente já vai parar e já vou ver as perguntas, gente. E aqui fica um filminho também, não vamos ter tempo de ver hoje. Esse filme aqui, gente, assistam. É maravilhoso. Não sei se vai dar tempo. Esporte mudou também, agora até 2027 foi renovado. Então tem que promover a inclusão. Eu tenho que escolher que tipo de projeto eu quero, se é de um projeto de educacional, que eu vou uma escolinha de esporte, vou falar um pouquinho de cada esporte, ou se é um esporte de desporto, prática de uma modalidade 2, 3 vezes por semana, ou se realmente é um esporte de competição, buscando medalhas no Brasil, lá fora. A última grande alteração foi permitindo que escolas sem fins lucrativos possam também ser proponentes. E também tem filminho para vocês verem depois. A nossa lei da cultura, mais antiga, uma instrução normativa do mês passado, não, desse mês, ainda estamos em fevereiro, de 2 semanas atrás, de 3 semanas atrás. Eu já trago aqui as novidades. Aqui, sim, a grande mudança da lei em 91 também não tinha o 100%. É verdade, quando a lei em 91 era 70% que podia bater. Em 99, só que foi permitido o abatimento de 100% nessas modalidades. E hoje, 99% dos projetos estão nessas áreas. Ou teatro, circo, artes cênicas, ou livro, né, de valor artístico, música erudita, instrumental e regional. Teoricamente, música cantada que não for regional não pode entrar aqui. Pode ter Lei Rouanet, mas não vai ser o 100%. Exposição de arte, doação para museu, vídeos, curta, média, metragem, patrimônio cultural e material, construção de cinemas e teatros em cidades pequenas,
Oficina, e os últimos 4 são os mais novos que entraram nessa linha. Oficinas culturais, agora podem, fundos patrimoniais, de acordo com a Lei 13.800, e empreendedorismo cultural, ações de capacitação, que também é novidade da penúltima. Então, últimas mudanças, novidades estão aqui. Podemos agora até 100% de uma rubrica para outra a gente jogar. Não pode mudar o valor total aprovado, mas posso, né, mudar de um para lá. Tem novos limites. Por projeto era 1 milhão, agora é 1,5 milhão o máximo de projetos, com exceções, com várias exceções, projetos educativos para PCD 16, musicais, festivais é 15, para reforma, para patrimônio cultural não tem limite, para plano anual não tem limite. Voltamos a ter 36 meses para captar, era 36, foi para 24, voltou para 36, e tem uma nova regulamentação para projetos de apoio ao desenvolvimento sustentável de territórios criativos, uma nova área que o Ministério tem atuado, o Ministério da Cultura tem atuado. Ficou mantido várias outras coisas boas da penúltima alteração, rapidamente estão aprovados, em menos de 30 dias já abre a conta para a gente conseguir captar. Termina o prazo para planos anuais é 31 de agosto, para planos normais, antigamente a gente podia até novembro mandar, agora só até 31 de outubro. Tem que pôr as marcas do PRONAC. Tá? Então, esses são até 200 mil. Se a gente nunca fez projeto Rouanet, não tem currículo cultural, o primeiro projeto é de 200 mil reais. Muitos dados para procurar no Versalic. Eu não fiz, isso aqui já é a parte 2 do negócio, e eu não parei para fazer perguntas e respostas. Eu abusei. Vamos parar um pouco, vamos ver. Você quer parar aqui? Eu separei algumas perguntas. Boa, aqui. Obrigado. Vamos embora, faz aqui. E também tenho algumas da minha cabeça, tá? Que eu talvez acho que talvez elas vão querer saber sobre esse assunto. Bom, primeiro eu queria entender assim, Michel, do que você falou ali. É possível uma empresa destinar para mais que uma organização? Aí, como que é feita a divisão daí da porcentagem? Tudo que eu falei de percentual é geral. A organização pode receber de 30 empresas, como uma empresa pode doar para 30 projetos. Se vocês entrarem aqui no Versalic, aqui, essa é a fonte, escrever lá Daicoval, por exemplo, uma empresa que eu pesquisei ontem. Uhum. Ela doou em 2024 para 30 projetos. Maravilha. 100 mil para um, 50 para outro, tá? Os limites são de cada projeto, ela tem, né? Cada projeto tem seu valor, né? E ela tem um limite de 4% do imposto de renda devido do Banco Daicoval. O Itaú idem. Então, até chegar no limite de 4%, ela pode doar para quantos projetos ela quiser, valores aleatórios, quanto ela achar que aquele projeto merece o apoio dela. Aproveitando que você falou desse site, né? Nesse site a gente consegue, então, encontrar a lista de empresas com lucro real, é isso? Não. Então, a pergunta da Sônia, que eu vendo essa informação por $1 milhão. Tá barato. Era mais caro. Era 10. Baixei para 1 milhão. Baixei para $1 milhão. De dólares. Eu vou falar já. Que queremos, né? No Versalic, aqui, eu tenho acesso às 5 mil empresas que apoiaram o ano passado, por exemplo. Tá? Se ela apoiou cultura no passado, é porque ela é de lucro real. Então, essas 5 mil empresas, eu consigo baixar, tá? Tem também o Versalic comparar é outro lugar. Eu consigo baixar para uma planilha Excel, por ordem de grandeza. Eu vou ter o CNPJ, o nome da empresa e valor, né? E depois eu posso. Então, as 5 mil empresas do ano passado, e aí eu tenho quase que 30 mil empresas, se a gente pensar em 30 anos de Lei Rouanet, tem 30, mas tem muitas empresas que nem existem mais. Então, não adianta uma informação tão antiga, não é relevante. Dos últimos 2 anos, vale a pena baixar. Mas dá um rumo ali, né? Dá um rumo. Mas essas já aportaram. Eu vou dar um outro link onde eu busco a lista de graça. Quer dizer, eu não ganho nada. A empresa cobra R$200 para dar essa informação. Que se chama Empresa Aqui. É um sistema de busca de informações gerenciais. Eu vou dar o link, já vai aparecer. E
empresa aqui, você entra e fala, quero saber quais são as empresas de lucro real no meu estado, na minha cidade. O grande negócio dessa ferramenta, é por isso vale R$200, também baixa para Excel, depois não precisa parar, pode parar de pagar, é que você tem os filtros, tem 18 filtros, posso separar por cidade, por tamanho, número de funcionários, lucro real, lucro presumido. Então, você vai fazendo os filtros para saber quem são as empresas. Empresa, ponto aqui. Aproveitando que você falou de municípios e estados, ali uma dúvida do pessoal de Cascavel. Essa doação, né? Não só a Lei Sim Projetos ali, que é essa dos 2%, mas de forma geral. Empresa tem que doar para a organização da mesma cidade, pode doar para outra, ela vai muito mais no relacionamento ali, no que ela acredita do que fisicamente falando ali, né? Essa é a vantagem das leis federais. A lei, organização, tenho que estar no meu município. Eu tenho que aplicar no município onde eu estou. Né? Tá. Mas a doação pode vir de qualquer lugar do país, porque é imposto de renda. A pessoa física, a pessoa jurídica podem estar em qualquer local e podem aportar para o projeto daqui, sem problema algum. Mas, normalmente, as empresas procuram aportar no seu entorno, é comum. Mas tem empresas que têm atuação nacional. Então, algumas empresas falam, eu tenho o meu mercado no Nordeste é 15%. Eu vou colocar 15% no Nordeste. Algumas fazem essa lógica. Legal. E aí, eu acho que só para reforçar essa pergunta da Mônica, né, que eu acho que você passou rapidinho ali, então começou esse movimento no Rio Grande do Sul, né, de não ter mais doação para o fundo, São Paulo abraçou. Não é que não tem doação. Doação é para o fundo. Continua sendo para o fundo. Tá. Mas eu, doador, dou para o fundo, mas fala, eu quero que vá para o projeto X. Mas eu não mando dinheiro direto para o projeto, eu deposito no fundo. Não pode. E você sabe, eu vi que teve até se o Gabriel conseguir achar, teve um pessoal de Maringá falando, existe alguns, isso é mais uma dúvida local mesmo, tem alguns fundos que ficam com uma porcentagem para o fundo? Isso é permitido? Até 20%, é bastante comum. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo capta 120 milhões, tá, por ano. 10%, e o doador sabe, eu quero, né, eu vou doar em São Paulo, quero que para a organização X, a PAI de São Paulo, mas 10% fica no fundo. Aí sobra 12 milhões no fundo. Aí o fundo seleciona os melhores projetos e destina esses 12 milhões que ficam no fundo. Então, normalmente... Show. E aí, por fim, que eu acho que pode ser algo que também está fervilhando aí na cabeça das pessoas, né? Que é bastante informação, né, Michel? É bastante coisa, talvez não tenha uma pessoa específica que consiga escrever. Como que funciona a parte das consultorias, assessorias para escrever projetos para aprovação, que aí que é a primeira parte, né? Que depois vem a parte da captação, né? Como que funciona isso? Olha, eu fiz um levantamento, eu ainda estou trabalhando nisso. Deve ter mais de 50 empresas que fazem esse tipo de serviço. O que eu dou para vocês, gente? Não pague esse serviço comissionamento. Para escrever. Né? Eu vou escrever um projeto, eu vou gastar 10 horas, eu vou cobrar R$500, R$1.000, R$5.000, R$15.000, mas não um percentual. Se o projeto é de 1 milhão, eu cobro tanto, se o projeto é de 15 milhões, eu cobro tanto. Não. A escrita de projeto é uma prestação de serviço legítima, importante, mas paguem um valor não percentual sobre o valor do projeto. Não acho correto. Não é ilegal, eu não recomendo. A captação, pagar sob comissão, apesar de eu também não gostar, eu acho que é viável. Mas não paguem a escrita de um projeto percentual do valor do projeto. Essa é a dica que eu dou. Tem mais de 50. Se vocês escreverem escrita de projeto de incentivos no ChatGPT ou no Google, vai aparecer um montão de nomes de empresas. Não quero falar de nenhuma. Não, mas eu digo assim, é possível colocar esse valor depois no projeto para bater no valor? Isso acontece? Acontece na cultura, sim. Os outros, não muito. Mais difícil. É um investimento. Gente, a organização, às vezes, tem que investir em alguma coisa. Né? Então,
essa é a parte do investimento que a maioria das vezes vai precisar fazer. Legal. Na cultura, aí, eu consigo. Na cultura, sim. Tá. E aí, pegando o gancho, acho que para essa segunda parte aqui da pergunta da Luciana, né? Geralmente as empresas que têm setor de patrocínio têm conhecimento de todas essas leis, mas qual a melhor abordagem pedagógica para ensinar as empresas que não têm conhecimento nenhum sobre isso? Aí eu acho que você vai começar a puxar para essa outra parte, né? É por isso que estamos aqui. Essa é a parte que eu gosto. Maringá fica 20%, é normal. 10, 20% é bastante normal. É isso aí. E aí, muita gente perguntando se a live vai ficar gravada, se a apresentação vai depois. Então, assinem a lista de presença que a gente manda aí com o maior gosto, né, Michel? Então, existem os dois tipos de doação. Existe a doação para o fundo da criança, existe doação para o fundo do idoso, existe doação direto na conta da organização quando for projeto de cultura, quando for projeto de saúde, quando for projeto de esporte, e existe doação direta para a organização quando for da lei dos 2%. Então, esse que é o problema das leis de incentivo. São 7 leis diferentes. Cada lei é diferente, não tem uma resposta única. Né? Estou respondendo para a Mônica se doa aqui. Depende da lei, doa aqui, doa ali, como que doa, etc. Então, todos eles eu preciso doar. Então, criança, adolescente e idoso. Primeiro, cadastro a organização. Cada lei tem que estudar cada lei. Lei do criança e idoso. Eu tenho que me cadastrar no fundo, depois eu tenho que ver quando que abre o edital, depois eu mando o projeto. Cultura. Abriu agora, 1º de fevereiro até 31 de outubro eu posso mandar projeto, em 30 dias eles vão falar projeto está ok, vão abrir a conta no banco e eu posso. Esporte, abriu 1º de fevereiro, vai até 30 de setembro, até 15 de setembro, manda o projeto, demora 3 meses, eles aprovam, abre a conta no Banco do Brasil e eu mando. Cada lei é diferente. Cada lei é diferente, infelizmente. Eu falo isso com dor no coração, entendendo a angústia de todos vocês. Porque você também passa por isso, né? Na hora de escrever. Imagina eu ter tudo isso na cabeça. A probabilidade de eu errar é grande, porque eu confundo uma lei daqui, uma lei dali. Né? Eu realmente sou um dos poucos que tem essa noção. O negócio é tão segmentado que nem médico, né? Tem o médico do joelho, da mão, do ortopedista, não é só ortopedista. Aqui tem gente que entende só de cultura, só de saúde, só de esporte. Eu tento dar esse overview, entendo. Eu não sou um profundo conhecedor de todas, mas eu você é um cara integralista, né? Está na moda agora falar, né? Não tem os médicos integralistas, agora temos um captador integralista. São poucos. Mas tudo bem. Olha lá, vamos continuar. Se tiver mais perguntas, refaçam. Se você não te respondi, refaçam a pergunta que a gente volta. Temos mais um tempinho. Muito bem, então estávamos falando do Versali, que tem muita informação aqui, né, de quem doou, para quanto foi doado, etc. Outro dado importante que está nesse comparar é quando as empresas colocam dinheiro na conta. Né? Então, vocês veem que tem uma grande concentração em dezembro. É muito comum as empresas doarem em dezembro. Gente, quando que elas tomaram a decisão? Foi em dezembro? Não. Em dezembro foi a transferência. Então, a gente tem que... O segundo semestre é mais forte, mas a gente tem que ir desde o começo do primeiro, mantendo o relacionamento, conversando com as empresas, né? Olha, separa aí um dinheirinho. Se eu vou pôr em dezembro, mas vocês podem ver que tem no trimestre, né? Maio, junho, setembro, tem um pico, que são as empresas que declaram pelo lucro trimestral. Também tem isso, tá? Então, apesar de o grande aporte no final do ano, diminuiu. Ano passado foi um pouquinho menos, mas ainda é bastante forte essa concentração. Mais um filminho para vocês verem como convencer. Esses filmes, gente, são todos filmes de captação. Né? Como convencer o doador a apoiar o nosso projeto. E nosso último incentivo, o incentivo de audiovisual, bastante limitado, é para grandes produtoras, tá? Que, como eu falei, pessoas físicas até 6% e as empresas 3%. Então, é bem limitado, é para grandes produções.
importante, né? Resumindo essa parte para entrar na captação. Os resultados, o que é um bom projeto, né, para captação com incentivo ou mesmo qualquer projeto? Os resultados têm que ter uma coerência com o objetivo do projeto, tem que fazer lógica para as pessoas que estão lendo. Define variáveis que são utilizados para a construção de indicadores, né? Como que eu vou mostrar que realmente tem que ter números, gente? Fazer essa coisa, estou fazendo esse projeto para salvar vidas. Não resolve. Quantas vidas? Eu tenho que ter métricas para poder mensurar quantas pessoas eu vou atender, quantos jovens, etc. Metas quantitativas, é difícil colocar metas qualitativas em incentivos, né, no prazo. E aí, observar as recomendações das políticas de cada um do ministério, de cada um dos conselhos. Temos que conhecer para que esses, né, que esses conselhos e ministérios estão querendo, que tipo de projetos eles estão querendo. E se tiver uma diligência, recebi uma diligência ontem da Lei Rouanet, que faz tempo que eu não recebo, mas de um projeto, né, que a gente já captou, e aí vai para o analista, e ele está querendo mais detalhes. Ok, eu nem li, eu vou ler domingo com calma, para poder responder do jeito mais claro possível à solicitação dele. Então, alguma coisa que não foi tão claro, vamos precisar deixar mais claro. Da saúde é o mais difícil, tá? É o que tem mais. Eles são muito chatinhos nessa parte de objeções e de coisa. Eles só têm. E a gente só dão 5 dias. Da cultura eu tenho 20 dias para responder. Na saúde é 5 dias no final do ano. Muito bem. Então, isso aqui está nas 2 páginas finais do meu livro, que eu chamo de O Caminho para a Captação de Recursos. Tem aí suas 15 etapas. Então, vamos ver. A primeira parte. Conheça as leis de incentivo. Um pouco do que a gente fez hoje, né? Conhecer as que existem. Se ela é conselho, se ela é ministério, federal, estadual, etc. Pensa agora, olhar para a sua organização. O que eu faço na minha organização que eu posso encaixar em atividades esportivas, culturais, criança e adolescente, né? Onde que eu posso usar as leis de incentivo no dia a dia da organização? Ou coisas que eu quero fazer que hoje eu não faço. Aí sim, estuda aquelas leis que você acha que pode utilizar mais. Estima, né, o que tipo de projeto vocês vão fazer, que ações vão fazer, quanto custa. Antes de escrever o projeto, é uma boa recomendação, é difícil de fazer, mas procurar alguns possíveis patrocinadores que a gente já tem relacionamento ou que estão próximos da gente, para perguntar quanto que ele colocaria no projeto, se ele aportaria recursos no projeto assim, 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 assado, se tivesse incentivo da lei da criança e adolescente. Né? Então, essa etapa 5 é importante, a maioria da gente, das organizações, não faz. Aí sim, vai escrever o projeto, vai definir o valor do projeto, porque alguns fazem um projeto grande demais e depois não conseguem captar, ou capta pouco e não conseguem executar. Define o valor, escreve o projeto e manda para o órgão, se for da cultura, para o Ministério da Cultura, esporte, Ministério do Esporte, saúde, Ministério da Saúde, reciclagem, Ministério do Meio Ambiente. Se for criança ou adolescente, Conselho Municipal ou Estadual da Criança ou Adolescente, idoso, idem para o seu conselho local. Envia, tá? Ok? Realmente você chegou atrasado, está bem no comecinho da aula, você pode assistir de novo. A empresa pode aportar até 10% para diversos projetos. Mas não é 10% geral, é 4% para a cultura, 2% para o esporte, 1% para cá, 1% para lá, está lá no comecinho, você vai ouvir. Tá? É 10% hoje que está o limite total. Muito bem, e os últimos passos da nossa rodada aqui para captar. Então, enquanto o Ministério, o Conselho está analisando o nosso projeto, a gente vai estudar mais o mercado, vai entrar no Empresa.aqui, vai entrar no site do Ministério da Cultura e do Esporte para estudar empresas com quem a gente conhece, quem não conhece, que poderiam apoiar nosso projeto, vai preparar um PowerPoint, gente, a gente não vai mandar o projeto que a gente mandou
para o Ministério, para o nosso doador. Ele não sabe ler, é um projeto técnico. Nós precisamos traduzir num PowerPoint de 10, 12 slides, 15 slides no máximo, para mostrar. Vai fazer uma visita teste com um amigo, com alguém mais próximo, também as pessoas pulam muito essa etapa 11. Depois que o projeto foi aprovado, vão buscar parcerias com outras organizações, um tem de esporte, outro tem de cultura, eu levo o de esporte junto para os meus projetos culturais, e o outro leva os projetos para eles. Também muito difícil fazer essa colaboração no terceiro setor, conheço pouca gente que faz. E sim, vou iniciar a minha captação, já tenho tudo pronto, já tenho nomes pesquisados, já tenho o projeto aprovado, já tenho o PowerPoint preparado e vou começar a bater na porta, mandar para editais. Tem várias formas da gente buscar recursos. O projeto está aprovado. Existem empresas que não adianta bater na porta que ela não nos atende. A gente tem que mandar por editais. Existem portais onde a gente pode divulgar o projeto e existe aquela coisa de bater na porta de amigos ou não conhecidos e oferecer o projeto. As três formas são importantes. A que dá mais resultado é bater na porta, né? O edital você está concorrendo com um montão de gente que está lá, é uma coisa muito fria, você manda por online, você não tem contato, difícil de aprovar. Plataforma, você está lá divulgando, cabe a empresa entrar lá e ler e entender aquilo que ela quiser. Quando você bate na porta e você vende o projeto, a tua chance fica muito maior. Muito bem. Então, essas são as três formas. Nós vamos, né? Obviamente, depois captei, vou executar, vou prestar contas e está lindo, maravilhoso. Muito bem. Como bater na porta? Como bater na porta? Então, as empresas, e vamos focar em empresas, gente, que é onde está 95% do dinheiro, as empresas têm várias portas. E para cada porta eu tenho que ter um discurso diferente. Não que eu vou mudar o meu projeto, é só a forma de eu explicar vai ser diferente, né? Então, eu posso ter a porta do Departamento de Responsabilidade Social, ou eu tenho a porta da diretoria, ou do contabilidade, ou do marketing, ou empresas que só apoiam no entorno das fábricas, ou empresas que têm institutos empresariais. Vocês têm que estudar cada empresa que vocês vão bater. Não é manda um e-mail para todo mundo. Não, isso não funciona. Não é macro, é micro. Escolhe 10 empresas, estuda, manda um e-mail pedindo uma reunião, um encontro. Eu não gosto da palavra reunião, tá, gente? Uma visita, um café. E vocês vão falar com pessoas. O que acontece? Então, eu já vi muita gente pegar o projeto e fazer uma apresentação técnica do projeto. Não é isso que as empresas estão querendo. Vocês precisam pôr emoção na apresentação. Tá? Então, é uma apresentação que vai falar do que nós vamos executar tecnicamente, os incentivos, etc, mas eu preciso pôr emoção, porque eu estou falando com pessoas, não estou falando com CNPJs. E esse é a arte da apresentação. E eu brinco que é como temperar uma salada. Se vocês, uma salada sem tempero, não vou dizer que é ruim, mas é insossa. Quando você põe a pimenta na quantidade certa, o azeite, o sal na quantidade certa, fica mais gostosa. Se você colocar pimenta demais, não vai dar para comer, né? E tem que ter paixão e emoção. Na medida certa. Vocês é muito difícil de falar qual é a medida. Não sei. Né? Que tem que ter emoção, eu sei que sei. Tem que saber emocionar com números. Eu mostro número, Leila, mas eu conto a história do Gabriel. E falo que igual o Gabriel, que eu mudei a vida do Gabriel, que entrou pequenininho, bebê na organização, e que hoje está trabalhando com comunicação, porque ele aprendeu dentro da organização a fazer isso. Igual o Gabriel, eu tenho 1.600 jovens já formados, e 90% estão empregados. Então,
eu consigo falar de números e, ao mesmo tempo, pôr emoção nos números. Esta é uma arte. Não é tão simples assim, não, mas é o que eu estou recomendando. Aqui as plataformas, depois vamos ter novidade, temos uma nova plataforma para colocar seus projetos, aí especificamente do Paraná, mas algumas que a gente pode entrar, algumas, a maioria delas é de graça, alguns cobram para colocar, mas depois, se alguma empresa apoiar, eles vão querer uma participação. Cada uma é diferente, mas são sites, são plataformas que a gente pode divulgar o projeto. Como já dissemos, vale a pena, mas não é só isso. Pus lá, achar que vai entrar, não adianta, vamos lá. E temos a plataforma que já estamos falando da filantropia e do FIF. Na filantropia, quem é associado ouro do filantropia tem acesso à plataforma de editais do Êxitos, tá? E o Êxitos divulga, isso aqui é de 2020, mas todo ano são mais de 3 mil editais. Alguns têm incentivos fiscais. Então, a Mafre é uma grande seguradora que todo ano divulga lá, no mês até o mês 11, você tem que mandar os seus projetos aprovados. E não adianta bater na porta da Mafre. A Mafre não nos vai atender. Só vai por edital. Então, a sugestão é vocês serem Filantropia Ouro e ter acesso a este site da Êxitos. Busquem empresas, talvez, eu já vou falar da empresa aqui, mas busquem empresas que tenham uma consciência maior de terceiro setor. Tem empresas no grupo de capitalismo consciente. As empresas do Sistema B tem ali por volta de 300 empresas. Empresas humanizadas são 900 mil empresas. Não, 1.000 empresas, 1.100 empresas. Então, são lugares que vale a pena a gente procurar. O Mega Brasil é um anuário que custa, mas vale a pena você ter o nome dos diretores, e-mail, telefone dos diretores de marketing das grandes empresas. O DS Talks, né? Quem faz parte da Conferência Ethos, o GIF, é um lugar onde essas empresas estão aparecendo. E aqui o que eu falei, aqui eu não ganho comissão de nada, mas essa é a solução, né? Vocês podem gastar R$200, vão baixar tem 35 filtros, eu falei 18, tem 35 filtros por KNAI, por região, por lucro, etc, etc. Essa ferramenta eu conheci ano passado, antigamente eu não tinha essa ferramenta para dar dica, eu só usava da Lei Rouanet, e hoje temos essa ferramenta, né, um pequeno investimento para ter acesso a quem são as empresas de lucro real. E outras formas de a gente buscar contato. O LinkedIn Sales Navigator é muito importante, também custa, Email Finder, Get Prospect, né? E outras ferramentas da gente buscar nomes e telefones das pessoas. Vamos fazer o que a gente chama de ferramenta Wiki, porque não adianta eu levantar o nome de 1.000, 2.000 empresas, ou 100, eu vou ficar louco. Eu preciso eu preciso priorizar aqui por onde eu começo. Então, nós vamos fazer a ferramenta Wiki, é vínculo, interesse e capacidade. Vamos dar nota para o vínculo, para o interesse e para a capacidade daquela pessoa, daquela empresa. Se é amigo é 5 ou 4, se é um amigo do amigo é 3, se eu não conheço o número 2 de vínculo. Interesse, a gente vai ver se no site tem algum interesse na causa. E capacidade, a gente vai ver pela lista das maiores empresas da revista Exame. As 200 maiores empresas do Brasil é nota 5, de 200 a 1.000 é nota 4, e assim vai. Então, a gente consegue fazer uma conta de as empresas, por onde eu vou começar, empresas 15, 14, 13, 12, que tem um VIC maior, né? E depois vou pegar mais dados, se a gente consegue quanto doou no ano anterior, o nome da secretária, etc. Vou preparar esse kit de captação que eu falei, esse PowerPoint, simulação de incentivos, plano de reciprocidade, cotas e contrapartidas. Você vai me dar R$50 mil, eu vou te dar um incentivo fiscal e ainda assim você vai ganhar 10 ingressos para o nosso evento. Eu vou levar as crianças para fazer no Natal para fazer uma atividade na empresa. Você vai poder trazer os voluntários da empresa para fazer uma atividade na organização. Cada vez mais as empresas querem experiências, mais do que visibilidade. Essas grandes empresas, elas não precisam de visibilidade, mas elas querem ter experiência.
Então, é isso que vai estar aqui, né? Esse PowerPoint falando de resultados, de números, né? Não precisa falar, nossa organização foi fundada em 1940, ninguém quer saber isso. Resultados, missão, projetos, justificativas, o incentivo, como apoiar, né? E um videozinho de emoção, aqui é a história que eu contei do Gabriel, que entrou lá bebezinho. Então, vamos ter, vocês podem também acessar esse vídeo, né? Tem o link para vocês acessar. Um vídeo, uma história de 1 minuto, gente, muito curta, né? Muito curta. Então, é ter essa apresentação matadora, né? Que eu acho que é importante. Abro mais um espaço para perguntas e depois passo a minha mensagem final. Veja se temos mais perguntas. Acho que você está, Elaine, sem som. Desculpa, agora sim. Um comentário que eu tenho para falar, porque quem está há mais tempo com a gente aqui sabe o quanto a gente pega no pé delas, Michel, para ter um banco de personagens, né? Esses bancos de cases que eles podem acessar. Porque aí, às vezes, também, né? Como tem várias portas para se abrir dentro da empresa, né? Que a gente tem várias opções de entrada na empresa, também pode ser segmentado esse case, esse personagem, né? Então, dependendo com quem eu vou conversar na empresa, eu vou levar o personagem Gabriel, dependendo se eu vou falar com outra pessoa, eu vou levar o Michel, e aí você dá cada vez mais, personaliza, né? Cada vez mais esse contato. Então, mais uma vez, gente, foquem nisso. A gente, inclusive, está fazendo uma chamada para os nossos personagens aqui, né, Gabriel? Porque a gente também estamos aqui também buscando, não captação de recursos, mas buscando organizações. E quando a gente sabe, né, que tem esse impacto na ponta, para a gente também é muito importante. Então, façam o dever de casa, né? Façam esse banco de cases, banco de personagens, que sempre vai ter algum momento para você utilizar. Sim. É aquela coisa que a gente sempre comenta aqui, né, Elaine? Por mais que seja meio brincadeira, é verdade. Quem melhor para ajudar a construir a nossa imagem do que as pessoas que a gente ajuda, né? Que trabalham conosco. Então, no nosso caso aqui, são vocês, ONGs, né? Vocês trazem depoimentos para a gente, personagens, cases. Mas eu tenho certeza que cada uma dessas organizações que está assistindo a live do Michel deve ter mais um monte de outras pessoas que podem falar sobre o trabalho que elas estão participando. E aí, Michel, uma curiosidade aqui, que Máfia Hyde nos colocou. Eu vi a mesma. Eu também ia responder para ela. Gente, os grandes artistas não utilizam a Lei Rouanet, tá? Isso como chama a história? É fake news. Fake news. O artista pode receber no máximo 30 mil reais. Os grandes artistas estão na faixa de 1 milhão. Eles não querem. A Lei Rouanet tem um limite para o artista. Então, não é para o grande artista, é para o artista, para a equipe do artista, é para o artista que está começando. A maioria dos projetos que você pode até aprovar, não está proibido eu colocar um artista famoso, mas os projetos que recebem recursos são os projetos de artistas iniciantes, os projetos das organizações sem fins lucrativos. O dinheiro está indo para lá. Mas, tecnicamente, é igual, não tem diferença nenhuma. A lei pode pôr um limite no valor, mas ela não entra no mérito se você é grande artista ou artista iniciante. Né? Ela não pode juízo de valor, mas tem um limite no valor. Show de bola. Michel, aqui muita gente te agradecendo, pedindo se a live vai ficar gravada mais uma vez. Que você caiu do céu, Michel. Que você... Sou da terra, gente. Tudo que eu aprendi aqui. A Leila falando, né, da importância ali dos cases, mas que as empresas também gostam de números e resultados. Da questão, o Paulo colocou, né, se não dispõe para pagar advogados, né, que as organizações, mas aí também vai o que o Michel falou sobre investimento da organização também, né, Michel? E não é advogado que escreve lei de incentivo, tá, gente? Não é. É um produtor, não precisa ser advogado para escrever lei de incentivo. A maioria deles não são advogados. Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que é isso, Michel. Muito bem. Então, deixa eu passar minha última mensagem para ficar, uma mensagem que eu gosto do Ariano Suassuna.
O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. Né? É isso que a gente procura ser. Façam projetos com realidade, dentro do valor que vocês conhecem, com o tamanho que vocês podem fazer. Ficam meus contatos, vocês facilmente me acham para bater um papo na internet, vocês chamam, a gente conversa. Tem livros aqui, links, várias coisas para vocês aprofundarem, né? Vocês vão ter acesso à gravação, vão ter acesso aos slides. Nos slides tem link para vídeos, né? A gente não quis colocar os vídeos aqui para ficar mais tempo para a gente poder responder perguntas, mas depois cada um pode assistir os vídeos. Com certeza, com certeza. Michel, é uma honra ter você com a gente aqui, abrindo aí nosso calendário de conteúdos por aqui. E acho que deu um gostinho para todo mundo conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre você, né? Já tem uma data marcada para um próximo encontro com o Michel, que é no FIF, né? Lá em Curitiba, de 7 a 11 de abril. Então, quem já se organizou para ir, muito bom ter vocês por lá. Temos alguns ingressos para sorteio aqui, né? Não só nessa live, mas a gente tem outras ações aqui até março aí para distribuir para as organizações parceiras. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, aí que você vai ter mais possibilidade de vocês irem para esse evento tão importante, tá? Michel, eu acho que eu combinei com você 1h20, né? Então, eu acho que você pode dar o teu tchauzinho para a galera, e eu e o Gabriel, a gente continua aqui para falar da novidade e também fazer o sorteio. Pode ser? Tá ótimo, eu estou bem, né? Tô tranquilo, estou mandando para vocês a apresentação e à disposição. Obrigado, gente. Obrigada, Michel. Um ótimo fim de semana. E nos vemos em Curitiba daqui uns dias. Se Deus quiser. Tá aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Deixa eu tirar o Michel aqui da nossa telinha. E aí, vamos continuar, então. Acho que vamos dar até 11h25, pode ser, Gabriel? Para as pessoas assinarem a lista de presença. Enquanto isso, a gente vai falando ali sobre o nossa vitrine de incentivados. Então, quem não assinou a lista de presença para concorrer ao ingresso do FIF tem até 11h25. Depois disso, será feito o sorteio, tá? Lembrando que para a gente poder validar, né, a presença de vocês nesse sorteio, a instituição também precisa ter cadastro aqui no Impulso. Então, já está aí nos comentários, né, o link, mas a gente deixa de novo para vocês, caso alguém não tenha feito ainda. O cadastro ele é totalmente gratuito, não precisem se preocupar, e garante aí uma série de benefícios para vocês, enquanto instituição, além, é claro, de de participar, né, como um critério aqui no nosso sorteio do FIF, ok? Enquanto isso, Gabriel, enquanto o pessoal se organiza aí para fazer assinar a lista de presença e também ver se está certinho o cadastro, vamos falar da nossa novidade, que é o nosso painel de nossa vitrine de incentivados? Vamos, e olha só que legal, né, Elaine? Não só é uma vitrine, né, sobre o assunto que o Michel estava falando, né, projetos incentivados, como, vejam como ele destacou a questão de que, quando você tem um projeto e você vai fazer a captação, o quanto mais você conseguir ser visto e levar para o seu público, melhor. Então, você vai marcar o cafezinho, vai marcar um bate-papo, vai divulgar na TV, rádio, jornal, e é muito interessante que o seu projeto também, ele apareça em outros lugares na web, digamos assim, né? E é isso que a gente está aqui para falar hoje, né, Elaine? Isso aí, porque, né, existem muitas plataformas, a gente gosta que, a gente inclusive incentiva que tenham diversas, porque nunca é demais a comunicação, né? Mas podemos dizer que um diferencial nosso aqui seja a visibilidade dessa vitrine, né, Gabriel? A gente faz parte de um grupo de comunicação aqui no Paraná, como a gente já falou. Esse grupo de comunicação tem veículos que são nacionais, como o Jornal Gazeta do Povo. Então, essa vitrine, ela surgiu também a pedido de muitos empresários, né? Nós fazemos parte aí de redes de investidores sociais e esses empresários nos pedem, mas existe algum lugar que a gente possa encontrar projetos incentivados aqui na minha cidade, aqui no meu estado, né? Como a gente faz? Temos cases de sucesso, inclusive de organizações que tiveram novos parceiros a partir dessa vitrine lá em 2020, quando a gente lançou o projeto, e aí ele ficou um pouquinho em stand-by e estava retornando agora. Então, para vocês verem, né, o que afinal é isso, né? A gente está montando aqui
Tem um site onde a gente vai reunir as organizações que têm projetos aprovados com as informações sobre vocês. Vai ser disponibilizado no site que o Gabriel vai passar e vai ser um produto exclusivo para quem é cadastrado aqui no Impulso. Então, todo mundo que for cadastrado vai receber aí o link para colocar o seu projeto incentivado, né, na nossa vitrine e ficar aí à disposição de pessoas, empresas que queiram doar. Mas para vocês darem uma olhadinha, o Gabriel vai projetar aí na tela. Enquanto ele projeta, eu já vou organizando aqui a lista para a gente fazer o sorteio e, na sequência, a gente já conhece o grande sortudo ou a sortuda aí do nosso ingresso. Vai lá, Gabriel. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu, na verdade, primeiro de tudo, vou mandar também aqui no nosso chat o link do site do Programa Impulso, que é por onde vocês acessam essa vitrine. Que daí eu vou passando aqui na tela, mas quem quiser dar uma olhadinha no seu computador, também pode ir acompanhando. E aproveitando para responder rapidinho algumas perguntas ali também, Elaine, mais uma vez, essa live aqui, ela vai ficar gravada no nosso YouTube mesmo, do Instituto GRPcom, então depois vocês podem assistir de novo, compartilhar com quem vocês quiserem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, parece bem coisa de youtuber que está vendendo a imagem, mas é verdade, porque daí é ali que vocês vão poder acompanhar o nosso conteúdo. E o material vai ser disponibilizado por e-mail para quem assinou a lista de presença. Então, não se esqueçam de garantir isso também. Agora sim, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Acho que vocês já devem estar vendo. Vocês conseguem ver, Elaine? A tela ali? Tá certinho, né? Sim, fechou. Já conseguimos ver. Vamos lá então, pessoal. Vocês acessando o site do Programa Impulso, onde a gente mostra as iniciativas que a gente faz aqui, vocês vão acessar esse tópico ali em cima do que fazemos, onde a gente fala sobre a jornada Impulso, sobre os nossos projetos de divulgação, sobre as nossas iniciativas de voluntariado. E chegando aqui embaixo, nós temos o Divulgamos seu projeto incentivado na vitrine de incentivados do Programa Impulso. E clicando no Acesse aqui, nós chegamos nessa grande novidade, né? A nossa vitrine. E posso dizer que é muito legal a gente ver que a gente conseguiu criar, né, esse espaço, porque nós entendemos o quão difícil pode ser, às vezes, conseguir, né, espaços para mostrar um projeto importante como esses que vocês têm para divulgar, né, um projeto incentivado. E é para funcionar de uma forma bem simples, né? Porque o que a gente entende? As pessoas que vão acessar esse tipo de website aqui são empresas e pessoas que têm interesse, né, em encontrar projetos incentivados nos seus estados. Como a Elaine falou, aqui no Paraná principalmente, a gente já teve essa demanda vindo das empresas. Então o objetivo é que seja fácil para elas acessarem e entenderem, procurarem informações, contatos. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Vocês seguindo aqui abaixo. A gente tem a apresentação aqui da nossa vitrine, ela tem todo um visual do Programa Impulso, né, seguindo aqui a nossa identidade. A gente tem um textinho de explicação para o pessoal das empresas e pessoas que precisam entender como é que ela funciona, né, destacando a importância da destinação do imposto de renda e mostrando que esse tipo de iniciativa, né, de captar pelo imposto, pode realmente transformar, né, o trabalho de vocês e o quanto essas empresas têm um papel importante nisso. E aqui elas encontram todos os estados, né, que a gente tem aí no Brasil que elas podem encontrar projetos. O que é importante dizer, nesse primeiro momento, a gente ainda está começando a captar, né, inscrições de projetos incentivados. Então, no momento, nós temos somente 2 projetos aparecendo na nossa vitrine, né, que até vou aproveitar para dar um destaque aqui, né. A gente teve, algum tempo atrás, 3 ONGs participando do nosso teste do formulário de inscrição, que foi o Projeto Dorcas, uma grande parceira nossa aqui, a Elo Social Ambiental e a Associação São Roque. No momento, a gente tem só 2 delas que estão aparecendo ali, que é a Elo Social Ambiental e a Associação São Roque. Vou mostrar aqui para vocês. Paraná. Como é que funciona, então? Olha só, pessoal. Nós temos aqui um card de apresentação de cada uma delas, né, mostrando uma foto que exemplifica o projeto. A gente colocou qual lei de incentivo que a instituição está inscrita, a logo, o nome, uma descrição bem breve, e aqui entra naquilo que o Michel falou bastante, né? O quão importante é que, em poucas palavras, vocês já consigam, com paixão, descrever o que é esse projeto, por que ele é importante, por que a empresa tem que ajudar. Então, não precisa ser um textinho super complexo falando da história da ONG, quando começou. Não, pega direto ali no que a empresa quer saber, né? E ali a gente aproveitou para colocar o código, PRONAC, talvez a lei que a organização está escrita.
e ali o site para onde vocês vão poder chamar essa empresa ou pessoa para conhecer um pouquinho mais, né? Como eu falei, é bem direto, bem simples para captar, né, a atenção dessa empresa ou pessoa e chamar para conhecer o trabalho de vocês. E aí, o que eu aproveito para dizer aqui também? Poxa, então a gente tem alguns estados que ainda não têm, né, projetos inscritos. Vou pegar aqui o exemplo de Pernambuco, né? A gente colocou uma chamadinha, né? Que, olha, esse estado ainda não possui projetos incentivados cadastrados no programa Impulso. Se você conhece uma ONG que precisa dessa visibilidade, indique a nossa vitrine. Colocamos nosso contato, colocamos aqui e-mail, que vocês saibam que, gente, por enquanto tem só 2 projetos. Elaine, quantos que a gente quer aqui, né, na nossa vitrine? A gente quer em todos os estados, né? A gente quer o máximo possível. Então, não sei, Elaine, você já compartilhou ali o link para inscrição também? Eu compartilhei aqui o site o site direto, né, do Vitrine de Incentivados. Tem pessoal perguntando como faz para estar nessa lista, né? A gente tem, então, como foi explicado lá no comecinho, o Gabriel também falou, esse é um benefício exclusivo para as organizações que são parceiras do programa Impulso, tá? Então, você que já tem cadastro com a gente, né, vocês já podem participar se vocês tiverem um projeto aprovado. A gente vai mandar nesse e-mail que vai a apresentação do Michel, que a gente vai falar sobre né, como foi a nossa manhã aqui, a gente também vai colocar esse link para vocês poderem cadastrar o projeto de vocês por aqui, tá? E a ideia é que essa vitrine seja viva, né? Então, a gente sabe que os projetos são aprovados ao longo do ano, que a gente tem captação de recursos ao longo do ano, então, teve lá um novo projeto que foi aprovado em uma lei, pode colocar lá na nossa vitrine, tá bom? E do lado de cá, a gente vai ter esse compromisso aí de divulgar no máximo possível para empresas, né, e para possíveis apoiadores, essa lista de organizações que a gente já validou, que são sérias, que são parceiros do programa Impulso, porque o parceiro muitas vezes também quer isso, viu, Gabriel? Ele também quer se certificar de que a organização também tem uma chancela, né, que ela é séria. Então, as organizações que são parceiras aqui do Impulso já têm esse carimbo, né, de boa prática, uma instituição já validada pela gente. Então, participem, para não encher vocês aqui, né, no link aqui, né, no chat de tanta informação e de link, a gente vai mandar para todo mundo que assinou essa de presença o formulário ali para vocês poderem colocar o projeto de vocês, tá bom? Isso aí. Pronto, Gabriel. Então, obrigada aí. Você tá com o link do sorteador no ar, que eu já vou te falar para você. Sim. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Isso. Ó, a gente já tem os números? Então, a gente tem 129 organizações que assinaram a lista aqui. E eu acho que a gente pode fazer, né, um sorteio de 1 a 129, ver quem é a organização sortuda. E se caso a organização não puder participar, enfim, a gente refaz aqui o sorteio, né, até a gente chegar a uma organização que realmente possa estar com a gente lá em Curitiba em abril. Vamos lá? De 1 a 129, então, Gabriel. 129? Você quer colocar na telinha aí para a gente... Vou colocar. Deixa eu só deixar aqui pronto. Cadê o apresentar tela? Ali o pessoal perguntando o contato do Michel também, né, pessoal? Quando a gente for mandar, né, o material e tudo mais, a gente manda junto um contato dele. Deixa eu só achar aqui. Só vou trocar aqui onde eu estava colocando. Sorteador. Pessoal da Associação Solidariedade Sempre. Não, esse link não é para divulgação de bazares, jantares beneficentes. É exclusivamente para projetos incentivados que tenham ali já, né, o registro, que você já deu entrada em uma dessas leis de incentivo que o Michel falou, ou até mesmo uma lei de incentivo municipal e estadual. Mas precisa ter esse registro, ter esse projeto incentivado, tá bom? Vamos lá, então. Quem temos aí? A gente não está vendo a sua tela ainda, Gabriel. Não sei se está aparecendo na tela já aqui o sorteador. Não, tá zerada a sua tela. Quer fazer aí? A gente... Opa, acho que eu travei um pouquinho aqui. Acho que o pessoal... agora está aparecendo. Apareceu, eu olhei aqui do ladinho, aqui no meu não tá, mas está indo. De 1 a 129. Aqui, então. Vocês não enxergam a tela? Estou vendo, a gente está vendo sim. Eu não sei se o... Você está me ouvindo, tá. Gabriel? Então, vou colocar aqui para sortear. Vamos lá. Sortear agora. Sorteando, nós tivemos o número 4.
Olha só, bem do comecinho da lista. 4, bem no comecinho. Vamos ver. Deixa eu interromper o compartilhamento. O pessoal viu Número ali o 4. número 4. Associação Quem será? de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina. Olha só, eu vi mais cedo eles comentando aqui também no chat. Que legal. Estão por aí ao vivo com a gente ainda? Acho que o Gabriel está me ouvindo bem? Agora eu tô ouvindo, sim. Tá bom, acho que deu uma bugadinha aí, né? Uhum. Ó, o pessoal falou, sorteia mais. Sim, teremos mais ingressos para sortear, gente. Temos mais alguns ingressos, então continue participando das nossas ações. Aí, sempre que tiver ação com sorteio de ingresso, a gente vai avisar. Nesse aqui, se for aqui, eu tô lendo aqui, que me perdi, né? Se o Instituto Gaia for sorteado, pode refazer, tá bom. Mas quem ganhou foi a PAI de Balneário Barra do Sul. E se caso eles não puderem participar, a gente refaz depois e conta para vocês também que teve um novo sorteio, tá bom? Isso aí. E vou aproveitar, Elaine, deixar já uma chamadinha, uma oportunidade. Estão perguntando se vai ter mais sorteio, né? Não sei se todos estão sabendo, mas semana que vem começamos a Jornada Impulso, a nossa terceira turma. E para quem fizer inscrição e participar da primeira aula, a gente vai ter mais um sorteio. Então, é mais uma oportunidade para vocês conseguirem aí esse ingresso para o FIF. Então, deixando aí mais um... Acho que caiu seu áudio. Gabriel não tá, acho que está sem áudio, mas vou deixar aqui então nosso muito obrigada aí pela participação de todos. Foi muito bom estar com você. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Pelos comentários aqui, acho que o Michel deu uma super aula para gente. E nos vemos aí no nosso próximo conteúdo. Siga a gente nas redes sociais, nos acompanhe, que você vai saber em primeira mão aí qual é o nosso próximo encontro por aqui, tá bom? Obrigada, gente. Um ótimo fim de semana para vocês e até a próxima.